Tem uma palavra no meu coração que me traz muita esperança. Eu acho que vocês aqui, a maioria sabe, né, do meu testemunho, da minha história. E essa aqui foi uma das palavras que ela me sustenta todos os dias, né? Ela me encoraja todos os dias, ela me fortalece todos os dias. E eu queria, nessa mesma alegria, nessa mesma fé, compartilhar com os meus irmãos. Então vamos abrir, né, as nossas Bíblias num dos livros mais fantásticos, né, um dos maiores tesouros que a Bíblia nos dá, que é o livro de Romanos. Alguns teólogos até dizem, né, Evangelho segundo Paulo. Porque ele faz uma... Você quer saber assim, olha, o que Paulo pregava que tanta gente era convertida ao Senhor? Lê Romanos. Ali está a essência, né, da pregação dele, ali está a essência da exposição do verdadeiro Evangelho, ali realmente está a essência, né, da mensagem, né, da cruz, da graça, da misericórdia, da fé, né? Então, você que é cristão, novo ou antigo na fé, você precisa se aprofundar nesse livro, né? Você precisa colocar os teus pés nesse livro, porque aqui é a base, né, da nossa fé, a exposição rica, né, do Evangelho. No capítulo, nós vamos ler aqui o capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, tá? Do versículo 1 ao versículo 11. Versículo 1 ao 11. Então vamos ler. Portanto, sendo justificados pela fé, temos... Gente, que maravilha. Eu vou repetir aqui, ó. Portanto, sendo justificados pela fé, temos... Parou. Gente, parou aqui. Tem notícia mais maravilhosa do que essa? Acabou o culto agora, bora só louvar e adorar, gente. Olha só, temos paz com Deus. Temos paz com Deus, né? Temos paz com Deus, assim nos gloriamos na esperança da glória futura. Vamos lá, vamos para o versículo 2 agora. Vamos para o versículo 2. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes. Assim, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha o 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. 4. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. 5. E essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo, que Ele nos deu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Pois se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele por meio da morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E último, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, te damos graça, Senhor. Te damos graça porque o Senhor nos abriu o entendimento, abriu o nosso coração para a verdadeira riqueza, Senhor. As riquezas insondáveis de Jesus Cristo, Senhor, como diz Hebreus. As riquezas insondáveis, as verdadeiras riquezas, Senhor, de um homem. Eu me lembro agora, Senhor, nesse momento daquele encontro entre dois jovens ricos. E um chega para Jesus e diz assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aquele diálogo se desenvolve. E o outro jovem rico, que é Senhor de todas as coisas, Criador de todas as coisas, ele diz: olha, vende tudo que tem e me segue. Porque ali ele estava oferecendo as verdadeiras riquezas, realmente, riquezas insondáveis, riquezas que a traça e a ferrugem não consomem, que o ladrão não pode tomar de você, ninguém pode tomar de você.
Mas aquele jovem rico, outro jovem rico, deu as costas e foi embora. Senhor, obrigado porque nessa manhã nós vamos poder olhar para esse ouro puro de Ofir, Senhor, e que Ele ilumine os nossos corações, que Ele atraia os nossos corações, que Ele aqueça os nossos corações, que essa verdade, Senhor, se estabeleça como um alicerce sólido em nossos corações, uma verdade que ninguém pode arrancar dos nossos corações. Então, Pai, em nome de Jesus, só o Teu Santo Espírito pode me guiar nesse momento para que eu possa entregar a Tua palavra, Senhor, com entendimento para os irmãos. E somente o Teu Santo Espírito pode abrir o coração deles para acolher com alegria e enxergar a pérola de grande valor e o tesouro escondido. Pai, quando nós temos contato com a pérola de grande valor, com o tesouro escondido, como diz os textos bíblicos, nós abrimos mão de tudo e nós nos entregamos, Senhor, a essa realidade, a essa verdade. Quem é a pérola, Senhor, de grande valor? Quem é o tesouro escondido? É Cristo Jesus. Que os nossos olhos se alegrem nessa realidade, nessa verdade, que o nosso coração seja aquecido e transbordante, que essa vida de Jesus nos nossos corações, ela nos aqueça de fé em fé, de glória em glória, Senhor, e nos molde segundo o caráter do Teu Filho, Jesus Cristo. Bendito é aquele que vive e reina de eternidade em eternidade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, amém. Dá vontade, né, de parar, a vontade é continuar, né, com essa alegria, né, com essa disposição. Meus irmãos, olha que notícia maravilhosa, né? Você teve uma semana cansativa, uma semana desafiadora, e aí de repente o Espírito Santo te desperta, né, para você estar essa manhã, e olha o presente que Ele te dá. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Meus irmãos, não tem notícia melhor na vida. Me diga se existe alguma outra notícia melhor do que essa. O homem caído da graça de Deus, condenado, né, e debaixo da ira de Deus, ele tem um caminho de graça e de verdade. Deixa eu falar para você, Deus não está em contenda com você. Gente, a maior mentira hoje, na época de Paulo aqui, a grande heresia da época era uma seita chamada judaizante. E o que os judaizantes eles diziam? Que Cristo, o sacrifício de Cristo, não era suficiente para a salvação. Que era necessário muitas outras coisas, né? Guardar o sábado, circuncidar, né? Se guardar de algumas situações. Era mentira, gente. E a fé que Paulo pregava, que ele trazia, que ele estabelecia, era o seguinte: o sacrifício de Cristo é suficiente. Suficiente. Qual é a mentira hoje? São várias heresias hoje, né, que a igreja enfrenta por conta da questão, né, para a gente defender o verdadeiro evangelho. Mas uma das piores é a teologia da prosperidade. Na teologia da prosperidade, você tem que fazer isso para receber a bênção, você tem que fazer aquilo para receber a bênção. Se você estiver em pecado, aquilo acabou, sabe? É uma perseguição, é como os judaizantes ainda continuando, né? Perseguindo a igreja, trazendo uma série de condições. Por exemplo, o pastor Paulo está em pecado, olha lá, está no hospital, né? 14 dias lá, 10 dias no hospital de castigo, né? Está lá, não sei o que, só pode estar em pecado. Não, meus amados, deixa eu ler um negócio para vocês. Olha o que a Bíblia diz: tendo sido, pois, justificados pela... Tem diz o quê? Deus não está em conflito com você. Deus, ele não está em guerra com você. Deus, ele não se levanta e diz assim: o irmão Antônio não veio ao culto de domingo, essa semana agora ele vai ser castigado. Não, meus amados. Por meio do sangue precioso de Cristo Jesus, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, o que acontece? Nós temos paz com Deus. O que é a justificação, senhores? Olha só, nós que somos pecadores, né? Nós que estávamos como inimigos de Deus, nós que estávamos debaixo da ira de Deus, o que acontece? A justiça de Cristo é imputada a você. Então veja, os seus pecados não só são perdoados, mas a partir do momento em que você recebe a justiça de Cristo, Deus considera você o quê? Justo. Pelos seus méritos, pelo seu esforço pessoal,
porque você é um cara bacana, porque você entrega dízimo. Não. Por causa dos méritos de Jesus Cristo. Essa fé e essa esperança, essa certeza no nosso coração, ela é sólida e ela é verdadeira. Mas a partir dessa verdade gloriosa, a pergunta é: por causa disso, então, por que você não quer cultuar? Por causa disso, por que ainda você quer pecar? Por causa disso, por que você não quer, viver uma vida inclinada e dirigida a Ele? Essa é a pergunta. Mas veja, é diferente. Você não vive a vida cristã para receber as bênçãos de Deus. Você vive a vida cristã porque em Cristo você já as recebeu. Se você tem dúvida, leia Efésios capítulo 1, versículo 3. Em Cristo Jesus nós recebemos o quê? Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Meu irmão, já recebeu. Se os nossos olhos espirituais pudessem ser abertos nesse momento, você veria que você está mergulhado no oceano de amor e de graça. Amém? Você já está mergulhado. Paulo, mas por que eu não vejo? Porque muitas vezes você não banha o teu coração na graça de Deus. Porque você não banha o teu coração na verdade do Evangelho. Porque você não banha o teu coração na palavra de Deus. Veja, todos os dias eu preciso me debruçar sobre essa riqueza, para que o meu coração seja fundamentado e alicerçado onde? Nessa palavra, nessa verdade aqui. O meu coração, se eu não pregar para mim todos os dias o Evangelho, o meu coração é mau e perverso. Ele pode se inclinar para o mal, sim ou não? Então veja, muita gente acha que ler a Bíblia, fazer o devocional é isso aqui. Pronto, pastor Johnson, que foi? Rapaz, não vai dar nada errado essa semana. Por quê? Rapaz, eu li a Bíblia todo dia. Eu estou protegido como escudo. Não, amados, não é isso. Esse entendimento está errado. Quando você olha para a palavra de Deus e se debruça sobre a palavra de Deus, ela não criou um escudo de proteção ao teu redor, mas ela te deu o poder para suportar todas as tentações, todas as provações, todas as angústias, tudo o que vier sobre a sua vida. Você vai poder declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Você vai suportar essas questões por conta de uma fé viva e dessa palavra vibrante que pulsa em teu coração. Isso aqui não é um escudo, olha, nunca mais vai ter nada, não. Inclusive tem uma promessa da Bíblia que quando a gente fala, pastor, a galera dá um glória a Deus bem alto. No mundo tereis aflições. Cadê o glória, gente? Cadê o glória? Olha lá, no mundo tereis aflições. Glória a Deus. Mas tem de bom ânimo. Por quê, gente? Então veja só, olha só. Aquele que venceu o mundo habita em você. E ele te capacita a vencer o mundo. Aleluia. De que a gente vai ter medo? Não é verdade? Ele está aí, gente. Cristianismo não é religião. Tem muito crente morrendo na fé porque acha que cristianismo é religião. Não é. Cristianismo é uma vida. Cristianismo é a vida de Jesus. No novo nascimento, o que acontece? Que é obra de Deus, não é obra do homem. O Espírito Santo vem e o que ele coloca dentro de você? A vida de Cristo. E essa vida ela vai crescendo, ela vai expandindo, ela vai tomando conta do teu coração. Aquilo não cabe em você, aquilo transborda em virtude, em obra, em bondade, em santidade, em todas as coisas. Essa vida, ela tem que ser o quê? Alimentada, cultivada, e nós precisamos nos render a ela. Amém? Mas veja, a notícia boa qual é, gente? Se acontece alguma coisa ruim na sua vida, algum desafio, não é Deus te castigando nem nada. Sabe por quê? Porque Ele está em paz com você. Quem muitas vezes contenda com Deus é quem? Nós que resistimos, Eu gosto muito daquela passagem, da tempestade. É impressionante como a tempestade, o mar, o vento, tudo se sujeita à voz de Cristo.
Quem são os únicos que se rebelam? Nós. E o que a gente precisa entender a partir do momento, peraí, Deus não está em guerra comigo? Não! Qual é o convite de Deus agora? Eu me rendo a essa paz. E eu vivo uma comunhão plena e absoluta com quem? Com Ele. Amém, amados? Cara, repita isso para o seu coração todo dia. Eu estou em paz. Quem aqui está em Cristo? Levanta a mão. Deus está em paz com todos vocês. Deus está reconciliado com cada um de vocês. E a vida de Jesus está semeada, vibrante e pulsante no coração de vocês. Amém, amados? Agora olha que interessante, né? Isso aqui já é tudo. Peraí, estou em paz com Deus, então agora eu vou louvar, cultuar, né, adorar. Aí olha o que Paulo diz no versículo 2: pelo qual também temos acesso pela fé. Veja, em momento nenhum é pela obra. Em momento, inclusive no capítulo 4, ele traz um fundamento muito rico. Ele traz o exemplo de Abraão no capítulo 4. E o que ele traz aqui? Ele traz, o exemplo da fé, como é pela fé que nós herdamos essa dádiva. Perdão, é pela fé que nós herdamos essa bênção aqui. Mas olha só o que ele diz: na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Sabe o que significa isso aqui? Vocês querem uma coisa que me deixa louco? Eu chegar para um crente em Cristo Jesus e perguntar: meu irmão, você tem certeza da sua salvação? Sabe o que eu ouço de alguns cristãos? Não. Como assim você não tem certeza da sua salvação? Você está amparando a sua caminhada cristã na obra de Cristo ou nos seus méritos pessoais? A sua confiança é naquilo que está consumado em Cristo Jesus, realizado em Cristo Jesus, solidificado em Cristo Jesus, ou você anda segundo o seu mérito pessoal? Você acha que é você que merece a sua salvação? Vocês estão entendendo? O que Paulo está dizendo aqui? Nessa mesma fé em Cristo Jesus, na obra consumada dele, você ampara o seu caminhar e sua espiritualidade em quem? Em Cristo Jesus. Se vocês perguntam assim: pastor Paulo, você é salvo em Cristo Jesus? Eu tenho certeza absoluta da minha salvação, porque a minha salvação, ela está totalmente enraizada na minha fé em Cristo Jesus, que me amou e se entregou por mim. Se vocês perguntarem assim: pastor Paulo, por que você é amado de Deus? Eu sou muito amado de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus sobre a minha vida flui da vida de Cristo Jesus. Então veja, se eu olho para mim, eu não tenho esperança. Eu olho para Cristo todos os dias para me fortalecer, para me encorajar, para eu levantar e continuar caminhando em direção a Ele. Caminhando em direção a Ele, caminhando em direção a Ele, sendo sustentado por essa verdade. O que Paulo está dizendo aqui? Cara, tem uma glória futura, que você que está unido a Cristo pode descansar, e você pode confiar. E a pergunta é, de novo, diante dessa maravilha, dessa riqueza, por que você quer continuar pecando? Vocês estão entendendo a ordem das coisas aqui? Quando você entende essa dádiva e essa riqueza, o teu coração é constrangido pelo amor. E o que você faz, amados? Você tem uma vida totalmente direcionada para quem? Para Ele. Então, na próxima vez que alguém perguntar para você se você é salvo em Cristo Jesus, você vai olhar para Ele, você vai olhar para a cruz dele e vai dizer: eu tenho essa esperança viva. Eu estou fraco em determinada área, eu preciso de ajuda em determinada área, eu preciso ser aconselhado e fortalecido em determinada área. E aí o que você vai fazer? Você vai buscar conselho. Você vai buscar o quê? Discipulado. Você vai buscar o quê? Orientação. Você vai procurar um irmão mais maduro na fé, e esse irmão vai te ajudar o quê? A caminhar. É o que eu faço lá no Pure Life. Aqueles homens chegam lá totalmente sem esperança. Quando eles entendem a graça de Deus,
ela transforma o coração deles e a esperança deles é renovada. E o que eles fazem? Eles começam a caminhar. Aí de repente eles dão 10 passos, eles caem de novo. Aí eu peço para eles olharem para Jesus, olharem para a cruz, se levantar e continuar andando na direção dele. Sabe o que acontece? Eles dão 100 passos. Aí eles caem de novo. Aí eu digo, agora levanta. Aí eles andam 1 quilômetro. Caíram. Levanta, continua andando. Eles caem no caminho e continuam andando em direção a ele. Quem está entendendo aqui? Só que você continua, sabe por quê? Sabe como é que eu vejo um salvo em Cristo Jesus? É aquele que diz o seguinte: cara, para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então às vezes você tomou um tombo, sim, mas sabe o que acontece? Você olha para Cristo e diz assim: ó, eu te perdoo, meu filho, levanta e continua andando. Chega uma hora que você vai andar 10 quilômetros, tem uma hora que você vai andar 1000 quilômetros, e tem uma hora que você não vai cair mais. Mas o ponto qual é? Você precisa continuar caminhando em direção a Ele, andando em direção a Ele. O grande problema é que quando a gente tem um tombo, uma queda terrível, que pronto, não tem mais esperança para mim, igreja não é para mim. Gente, isso é orgulho. O que a humildade ela vai dizer? Ela vai olhar para aquela situação de pecado, ou aquela dificuldade que você está tendo, e vai dizer o seguinte: Senhor, está vendo? Eu não posso andar sem o Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso ser fortalecido pelo Senhor. Eu preciso ser encorajado pelo Senhor. Afinal de contas, em Ti eu tenho paz com Deus para me levantar e continuar a minha caminhada. Veja, é uma mensagem de esperança. É uma mensagem de alegria, é uma riqueza que te levanta, te fortalece e te faz continuar caminhando em direção a Ele. É uma esperança futura. Cara, por que eu vou me levantar? Eu caí terrivelmente. Porque Ele está em mim. Porque a vida dele testifica a minha salvação. E eu vou me levantar, eu vou pedir ajuda, eu vou confessar o meu pecado. E eu vou continuar andando em direção a Ele para a glória dEle. Amém, amados? Amém. É isso aqui. Afinal de contas, daqui, de todos, quando vocês foram salvos em Cristo Jesus, tem alguém que nunca mais pecou? No trânsito, vou jogar assim no trânsito. Eu vou jogar 2 exemplos para a gente já matar, no trânsito e no casamento. Nunca mais quis matar o marido, matar a esposa, né? A gente chega, né, Keilo, às vezes, olha, já pensou em divórcio? Divórcio não, mas em assassinato, né, e homicídio, algumas vezes. Gente, se fosse assim... É isso aqui que nos fortalece. Cara, pastor Johnson, queria conversar com o senhor. Cara, essa semana não foi boa. Infelizmente, né, eu tive um problema sério e eu pequei. Eu quero confessar o meu pecado ao Senhor. Eu quero que o senhor ore por mim, por favor. Tem alguém na igreja que pode me acompanhar nessa situação? Que eu tenho muita dificuldade. Meu filho, você está perdoado em nome de Jesus. Você tem paz com Deus a partir de agora. Você está reconciliado com Ele em nome de Jesus. E agora sabe o que nós vamos fazer, meu filho? Nós vamos caminhar. Eu vou caminhar. Sabe aquele pai quando ele vai ensinar o filho a andar de bicicleta? Já ensinou os meninos a andar de bicicleta aquilo? Já ensinou lá, Laerte, os meninos a andar de bicicleta? E aí de primeira eles foram andando assim, que foi uma beleza, né? E quando eles caíam, o que você fazia? Tá vendo, você é um despreparado, desengonçado, mesmo terrível. Não, meu filho... O filho vem chorando, o que você diz? Meu filho, levanta. Olha, você andou 10 metros, filho. Vamos mais longe agora? Aí ele anda 100 metros. Meu filho, você andou 100 metros. Aí depois o filho dá uma volta, dá 2 voltas, dá 1000 voltas e o filho não cai mais. O miserável depois está dando grau na bike. Amém, gente? Gente, quem está entendendo aqui? Há uma glória futura que não é garantida pelos seus méritos pessoais, mas pela fé em Cristo Jesus. A única coisa que garante isso para você, você estar unido a Ele, não desistir, não abandonar essa grande dádiva, essa grande riqueza. Amém? Gente, olha só, versículo 1, versículo 2, maravilha. Tenho paz com Deus, né? E eu tenho a garantia da glória futura em Cristo Jesus por meio da fé. Acabou o culto, agora é só alegria. E aí Paulo, ele fala, olha o que Paulo diz. Aí você coça até a cabeça quando você está meditando. E não somente isso.
Como assim, Paulo? Não somente isso. Paulo, isso é tudo. Eu tenho paz com Deus, eu tenho a esperança da glória futura garantida em Cristo Jesus. E você diz não somente isso. Mas por que Paulo diz não somente isso? Porque no versículo 3 e 4, ele vai falar de uma glória presente. Ele vai falar de uma glória para os nossos dias. Ele vai falar de uma glória para onde? Para hoje. Olha só o que ele diz, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. O que é essa palavra, no grego, essas tribulações? São as pressões, as tentações, as perseguições, as angústias, as dificuldades no dia a dia. Tem alguém aqui que depois de convertido nunca mais passou por dificuldade? Eu paro o culto agora, você vem orar por nós. Acho que tirando o Laerte, mais ninguém, Mas olha só, gente. Tribulação, perseguição, angústia, pedra no rim, 10 dias internado, pedra no rim. E aí o que acontece, amados? Vem, e aí o que ele está dizendo? Essa esperança de glória futura, ela também é utilizada para nos sustentar e fortalecer hoje, nas tribulações, nas tentações, nas provações, nas perseguições, nas fraquezas, nas traições, nas rejeições, nas dores. Para onde eu vou me voltar na hora em que eu estou sendo perseguido? Para essa glória maravilhosa, essa esperança. É isso aqui que Paulo está dizendo. Veja, você tem paz com Deus, você tem a certeza dessa glória futura, e essa glória futura te sustenta hoje. É uma glória presente. Ela te fortalece hoje, ela te encoraja hoje, ela te sustenta hoje, nas dificuldades que você está enfrentando. Amém, amados? Espera aí, então, essa tribulação, a palavra grega dela também é o seguinte, é aquilo que dura por um determinado tempo. Veja que aqui ele não está falando de uma tribulação que vai durar a vida inteira. É por um tempo, é por um momento, é por uma circunstância. Por exemplo, foram 10 dias internado por conta de uma pedra no rim. Acabou. Já vou encher a cara de Coca-Cola de novo para dar outra pedra, né, Sheila? Tô brincando. Aí não tem arrependimento, né, pastor? Aí, Jussara, já foram 3 litros já, glória a Deus. A esperança de pelo menos mais uns 5 até quarta-feira. Mas olha, brincadeiras à parte, amados, é isso aqui, ó. Acabou. Foi desconfortável, foi ruim, não foi legal, mas olha só, acabou. E quem esteve comigo lá viu que nós celebramos a graça de Deus, nós cultuamos, né, irmão Antônio? Dormimos, né? E cultuamos, adoramos o Senhor, celebramos o Senhor, entendeu? Eu não posso entregar as coisas. Mas olha só, é isso aqui, olha, vai passar. Eu não sei qual é a luta que você está passando nesse momento. Permaneça firme nessa glória e nessa fé. Porque Ele vai te sustentar e essa luta vai passar. Amém? Amém. Permaneça, não vai durar para sempre. Você vai resistir na fé e você vai suportar. Aí olha só, por que ele diz que nós devemos nos gloriar? Porque vai acontecer isso, olha, a tribulação, quando você persevera, vai ser criado no teu coração, no teu caráter, essa palavra aqui, ó, vai produzir perseverança. Perseverança é a palavra grega hipomone. O que é hipomone? Paciência triunfadora. Entenderam aqui? É uma paciência que te leva à vitória. Uma paciência que te faz passar pela tempestade,
passar pela perseguição, passar pela provação e sair no final dela vitorioso. Amém? Gente, que coisa maravilhosa. Então, a tribulação, ela te dá chance de quê? De passar por ela aprovado, de ser forjado, de ter uma fé fortalecida, desde que o teu coração esteja sujeito a essa esperança. Amém? Então, uma paciência triunfadora, uma paciência que não desiste da fé, uma paciência que o tempo inteiro, independente das circunstâncias, o que acontece? Ele está firmado em algo sólido, algo vivo. Não é aquela coisa nossa, né, de que, será que vai acontecer? Não, vai acontecer o que Deus prometeu, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Quem prometeu o que está escrito nesse livro aqui foi Deus, fiel em todas as circunstâncias. Santo, santo, santo em todas as circunstâncias. Amém, amados? Então Paulo quer dizer que quando vem a tribulação e eu descanso na fé em Deus, isso vai desenvolver esse caráter em mim, né? Essa hipomone, hipomone. E eu lembro de um texto bíblico em Mateus 8 agora. Vocês lembram da tempestade? Tem gente que segue Jesus, que só consegue encontrar paz quando Jesus se levanta e acalma a tempestade. Olha, eu sou cristão há 20 anos, mas eu oro por determinada situação e eu só consigo ter tranquilidade e confiança quando Deus vai lá e responde a minha oração. Amém, irmão, tem que orar. Mas estes que só encontram descanso quando Jesus se levanta e acalma a tempestade, eles são chamados de homens de pequena fé. A lição que Jesus está ensinando naquele barco é que, diante de uma grande tempestade e tribulação que você está vivendo, independente se ele acalma ou não, se vai durar anos essa tempestade, você consegue olhar para ele no barco, saber que você está no mesmo barco dele, que ele não vai jogar você para fora do barco, ele não vai deixar o barco afundar, e você conseguir olhar no rosto dele de descanso e entrar nesse mesmo lugar de descanso no meio da tempestade. Essa era a lição para os discípulos naquele dia. Porque Jesus, ele quer pegar todos aqueles que o seguem e transformá-los em homens de grande fé. Grande fé. E aí tem tempestade, tem confusão, tem conflito, tem perseguição, mas eu descanso. Porque eu estou no mesmo barco que Jesus. E a minha confiança não está nas circunstâncias, a minha confiança está nele. Amém? Quem está entendendo, amados? Aqui, é o traçado para você se tornar um crente de grande fé. E aí, se você tem o hipomone, você desenvolve essa paciência triunfadora fundamentada na fé em Cristo Jesus, não nas circunstâncias da vida. Você vai terminar e chegar no final da tribulação. Isso vai produzir o quê? Um caráter aprovado. Palavra grega, dokimos. O que é o dokimos? Provado e aprovado. A partir desse momento, tem algumas traduções que falam experiência. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser provado no teu caráter, você suportou aquela provação, e agora você tem fé dada por Deus para sustentar aqueles que estão em grande tribulação. Hoje, qual é o meu trabalho? Eu ajudo homens em situação de pecado sexual e famílias que estão feridas por essa questão. Porque eu fui escravo desse pecado por 24 anos, e eu desfruto de liberdade nessa área há 13 anos. 13 não, né, Marissa? 12 mais 1. 12 mais 1 ano. 13 anos. E hoje, qual é o meu trabalho? Eu abandonei minha carreira no banco
para ajudar casais e famílias e homens que estão escravizados por esse pecado, para que eles possam suportar a tribulação, suportar a tentação, desenvolver o hipomone e terem dóquimos, para que eles possam agora ajudar, suportar e instruir outros que estão passando pela mesma dificuldade. Amém, amados? Então você desenvolve o dóquimos. Dóquimos aqui, numa figura que os estudiosos dizem, é como se fosse aquele ferro que é colocado no fogo. E o fogo faz o que com o metal? Purifica o metal. Toda impureza sai. E você se torna, nas mãos de Deus, um metal limpo, puro, santificado, para que você possa fortalecer a fé daqueles que estão passando agora um momento de grande tribulação. Amém? Estão me entendendo? E aí, se você desenvolve o dóquimos, você chega num lugar onde essa esperança viva, ela resplandece em seu coração. Os seus pés estão firmados nessa esperança sólida. Se eu não estou enganado, a palavra grega é elpis, que significa o quê? Uma esperança em algo sólido. Não é aquela esperança dizendo assim, cara, será que o meu marido vai emagrecer esse mês? Será que essa dieta vai dar certo? Essa é a pior esperança que tem. Não é não? Hein, Sheila? Pior esperança. Será que eu vou emagrecer esse mês? Não, não vai. Não vai. Não vai. Eu estava nessa esperança há um tempão, não deu certo até hoje. Mas veja, é uma esperança sólida. Você vai esperar naquilo que vai acontecer e vai ser cumprido, por conta do caráter daquele que prometeu. Então você descansa em algo concreto. Tem um teólogo do passado que diz o seguinte, que a fé é um salto no escuro. Eu não sei se é o Kierkegaard ou se é o Karl Barth. Mas o que acontece? Está errado. A fé não é um salto no escuro. A fé é um salto na certeza, na convicção. Porque nós estamos amparando o que nós cremos em quê? Em algo vivo, em algo sólido, algo verdadeiro. Não existe na história da humanidade algum registro de que Deus tenha cometido algum erro, ou tenha falhado, ou deixado de cumprir alguma das suas promessas. Cadê o aleluia? Paz. O pastor mudou aqui a placa da igreja, agora o pessoal ficou tradicional. Foi... Rapaz. E aí o que E aí olha só, e a esperança não nos envergonha. Gente, olha só. Imagine só, você caminhou tudo isso em Hércules. Caminhou tudo isso, e aí você está se sentindo super-homem, né? Hein, Led? Eu sou super... Rapaz, olha, agora eu tenho dóquimos. Eu vou mandar fazer uma camisa. Dóquimos, hipomone, Delfis, né? Eu sou o cara agora. Não, aí Paulo acaba com a gente. Que aí aqui no versículo 5, Paulo diz o seguinte: porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Espera aí, Paulo, então você está dizendo que não foi na força do meu braço que eu resisti e suportei isso? Não. Foi Deus que te sustentou até aqui, amado. A intercessão de Jesus Cristo lá no céu, todos os dias, ao lado da majestade, é isso que te sustenta. É isso que te suporta. A promessa que ele diz que todos aqueles que o Pai me deu, eu não perderei nenhum. Essa palavra, essa promessa te sustenta aqui. É Ele que te fortalece. É Ele que te encoraja. É Ele que te sustenta. É Ele que te traz. É por causa dele que você não desiste. Amém? Paulo, qual é o meu trabalho então? Adorar, filho. Glorificar, se alegrar, cultuar, celebrar, descansar nessa verdade, nessa luz. Amém? E aí, para a gente encerrar aqui, ó, vem do versículo 6 ao versículo 11, o fundamento dessa fé. Os teólogos, eles vão chamar isso aqui de quê? Da bênção menor, né?
para a bênção maior, ou a bênção maior para a bênção menor. Então veja, ele diz aqui, olha, quando você era ímpio, quando você era inimigo de Deus, quando você era contrário a Deus, quando você estava ali em inimizade com Deus e debaixo da ira de Deus, Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo. O meu médico já lembrou que chegou a hora do remédio aqui, só um minutinho, gente. Eu não quero voltar para o hospital, não. Amém? Cara, aqui seria justamente esse princípio do maior para o menor. Então imagina, né? Deus nos deu o seu Filho quando ainda éramos pecadores. Como Ele não nos dará em Cristo todas as coisas? Estão entendendo? O que é um emprego, gente? Para alguém que deu a você a maior dádiva e riqueza da vida, Jesus Cristo. O que é uma saúde para alguém que te deu a salvação eterna em Cristo Jesus? O que é uma crise financeira para que você possa superar com uma ideia de trabalho ou qualquer outra coisa? Diante das riquezas insondáveis de Cristo Jesus. É essa a esperança, amados. Por causa de Cristo, vocês podem entrar com ousadia na sala do trono de Deus. Vocês são filhos de Deus. Vocês têm acesso a Deus. Vocês estão reconciliados com Deus. As portas dos céus estão abertas para todos vocês. Na dor, na angústia, na perseguição, no pecado, nas tentações, nas provações, em toda circunstância, o caminho do céu está aberto para vocês. Para uma reconciliação, para um encorajamento, para um fortalecimento e para uma caminhada de fé. Amados, se alegrem comigo nessa verdade. Se alegrem comigo nessa verdade. Essa palavra me encoraja e me fortalece todos os dias. Agora ela me leva aqui, amados, a me voltar para essa palavra todos os dias. Não tem vida cristã sem vida devocional. Não tem vida cristã sem oração. Não tem vida cristã sem intercessão, sem jejuns, sem clamores, sem renúncia de direito. Paulo, mas você não acabou de dizer que Deus deu tudo? Sim, mas por causa dessa dádiva e dessa alegria, o meu coração transborda de anseio e de desejo. Por quê? Por crescer no conhecimento e na graça dele. A minha motivação mudou. Eu não faço mais isso para receber as bênçãos. Eu já tenho todas elas. Mas eu estou constrangido por esse amor. Eu quero conhecê-lo, gente. Eu quero crescer no conhecimento dele. Eu quero crescer na minha comunhão com ele. Me diga se tem algo mais importante. Eu faço um desafio para os amados aqui. Quando terminar esse culto, olha, o celular ele dá isso. Quanto tempo você gasta com rede social? Se você gasta mais de 30 minutos por dia, há uma grande chance de o mundo estar influenciando os seus costumes e não Deus. Faz uma comparação. Quanto tempo você está passando nas redes sociais e quanto tempo você tem dedicado à comunhão com Deus por meio da oração e da leitura da verdade da palavra de Deus? Se é mais de 30 minutos, amados, tem alguma coisa errada. Então você tem tempo para orar. Você tem tempo para ler a palavra. Você tem tempo para dobrar o seu joelho e interceder por essa nação. Você tem tempo, cara, para participar dos cultos. Você tem tempo, amado, não é? É verdade ou não? Você tem tempo. E sabe, nós vamos lamentar muito isso. Nós vamos lamentar muito isso quando nós estivermos com Ele. Sabe, eu fico imaginando eu assistir aquele filme Paulo, né? O apóstolo, lógico que é em cima de uma avaliação, né, do autor, tudo. Mas é muito interessante a cena quando Paulo contempla Jesus se aproximando dele. Você imagina essa cena? Jesus vindo na direção dele, né? A grande alegria do coração de Paulo. E eu fico imaginando Paulo dobrar os joelhos e dizer: Jesus, eu fiz tão pouco. Jesus, eu me esforcei tão pouco. Aquele filme A Lista de Schindler, né? Um cara era um ímpio,
salvou 1.200 judeus do Holocausto. 1.200. E no final do filme ele diz: está vendo, eu poderia ter salvado mais 5, mais 6, mais 7. Se eu tivesse vendido esse carro, eu poderia ter salvo mais pessoas, chorando e clamando. Esse vai ser o nosso lamento, sabe? Esse vai ser o nosso choro. Eu quero encorajar vocês, amados. Se essa palavra te trouxe alegria, se ela aqueceu o teu coração, está na hora de crescer. Está na hora de aprofundar no conhecimento de Cristo. Está na hora de dedicar tempo ao conhecimento de Cristo. Sabe, Deus, Ele quer falar com essa igreja coisas grandes e profundas e ocultas. Mas nós precisamos sair do leitinho. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. E eu encorajo vocês, eu não falo isso com peso. Meu amado, quem está perdendo é quem? É você. Tem coisa mais maravilhosa do que crescer no conhecimento de Cristo? Então se deleite todas as manhãs. Eu posso dizer para você, Ele está lá, aguardando você. Mas o teu relógio não deixa, o teu celular não deixa, outras coisas não deixam. Eu quero te desafiar, se volte para Ele, se delicie nele, se quebrante nele. E aí nós vamos ver, sabe o que, gente? Muito em breve, cego enxergando, paralítico andando, morto ressuscitando, e o poder de Deus ativo, não só na igreja, mas em toda São Luís. Amém? Vamos ficar de pé para parecer que está acabando? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã tão preciosa com os meus irmãos. Muito obrigado por esse tempo de meditação na Tua Palavra. Muito obrigado por esse tempo de encorajamento, onde a nossa fé é solidificada na verdade da Tua Palavra e na suficiência de Cristo para as nossas vidas. Pai, que o nosso coração seja aquecido, Senhor, por essa verdade. Que nós possamos nos livrar das distrações e que possamos nos entregar a essa luz, Pai. A verdadeira luz que ilumina todo homem, Senhor. E que todos os dias, de fé em fé, de glória em glória, o nosso coração seja aquecido, Senhor, por essa verdade. Pai, em nome de Jesus, que os meus irmãos cresçam no lugar secreto, Pai, com o Senhor Jesus. As maravilhas e milagres públicos que nós vemos na igreja, elas são construídas, Senhor, numa vida secreta, numa vida de intimidade, numa vida de meditação na Tua Palavra, de alimentação com o fogo de Deus, numa vida de entrega, numa vida de altar, Senhor, com oração viva e verdadeira ao Senhor. Que o nosso coração seja aquecido pela Tua luz e pela Tua verdade, Senhor, e que possamos levar essa vida, a vida de Jesus que está em nós, Senhor, para todo lugar. Que ela possa nos direcionar, que ela possa crescer e transbordar a partir de nós e alcançar a vida de muitos para o louvor da Tua glória. Pai, bendito seja aquele que vive e reina de eternidade a eternidade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.